Eleição em São Paulo e no Rio e o retrato anatômico da decadência do bolsonarismo. Pinguem Pix e pinguem Superchat, sobretudo quem nunca pingou no canal, tá, gente? A gente precisa da ajuda de vocês sempre. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, meus caros, minhas caras. Vocês são os queridos, vocês são os maravilhosos. Eu amo vocês. Vamos lá pra gente seguir. Sucessão de Jair Bolsonaro na extrema-direita já começou. Antes que eu entre no mérito, algumas considerações importantes. Olha aí o Márcio Gomes, que tá mandando aí mais 5 pra nós. Estamos com 109 pilas. Obrigado, Marcião. Te adoro, meu querido. É isso aí, gente. Pinguem Pix, pinguem Superchats. Ajudem o canal. Algumas considerações importantes do Reinaldão. A eleição na cidade de São Paulo é importante, sabemos, não pelo reflexo que possa ter na sucessão presidencial ou por seu eventual caráter de amostragem do digamos, estado ideológico geral. As questões locais ligadas a tarefas da prefeitura, que têm um impacto importante no dia a dia das pessoas, pesam muito mais, ainda que as rinhas ideológicas se manifestem. A importância se deve ao fato de que se está a falar de um dos maiores orçamentos do país e os políticos se articulam com poder econômico para dar uma destinação a dinheirama em maior ou menor conexão com os pobres, a depender da pessoa eleita. O desempenho dos partidos na formação das câmaras municipais, este sim guarda intimidade com a futura composição da Câmara dos Deputados, conforme evidências colhidas por Antônio Lavareda, cientista político e especialista em pesquisas. Ele tratou do assunto numa esclarecedora entrevista ao podcast Reconversa. Não antecipa, por exemplo, uma eleição presidencial, mas há muito mais. Porque o pleito da maior cidade do país reveste-se de especial interesse. Junto com a disputa eleitoral, assiste-se a um embate na extrema-direita. Ela fagocitou a direita democrática, que pode, este sim, impactar a eleição presidencial de 2026. Pode-se dizer que o extremismo demonstra sua força, corroendo a civilidade política, a racionalidade e, sim, as instituições, mas que Bolsonaro é apenas uma chave de identificação da algaravia reacionária. Se o Lula é o líder inconteste de correntes progressistas e as lidera em defesa de uma estratégia de conquista do poder, vê-se que o ex-presidente pode ser agravado e desafiado no seu próprio território. Não deixa de ser curioso. O golpista empedernido e golpista permanece, como evidenciou no ato micado na Avenida Paulista, no dia 7, foi obrigado a fazer um tanto de política institucional para sobreviver. E só por isto, porque precisa do apoio da velha política para se manter no jogo, para tentar anistia, para buscar emparedar o Supremo. Aderiu à campanha de Ricardo Nunes à prefeitura. O prefeito que busca a reeleição não encarna o seu sonho de reacionarismo disruptivo, nem o dele, nem o daqueles que se juntam nas fileiras que lidera. E ele as lidera justamente porque vocaliza as barbaridades que querem ouvir, todas elas reativas, avessas à convivência com a divergência e com a diversidade, contrárias às políticas de reparação da desigualdade. Cara, o Reinaldo falando de reparação da desigualdade, né, queridos? Obrigado, querida Creuza. Mandou 10 pra nós. Muito obrigado, minha querida. Gente, vocês são muito generosos. Muito obrigado pela ajuda de todos, viu? Assalto à Cidadela. Ocorre que desde a derrota eleitoral e o ataque golpista às respectivas sedes dos três poderes, o dito mito, mais se ocupa em tentar salvar-se do Supremo do que se alimentar de despautérios novos. Ainda que os temas de sempre, aqueles que foram chamados de minions ou gado, ou por outra, ele refreou em larga medida a produção de distopias disruptivas contra o sistema. O que está mais do que demonstrado é o alimento dos movimentos fascistoides. A ignorância de Pablo Marçal é assombrosa, como se percebe pelo seu discurso. Não é raro que empregue palavras cujo sentido obviamente desconhece, mas está longe de ser burro. Ele farejou um Bolsonaro um tanto burocrático, que perdeu o seu elan vital. Em matéria de extrema-direita, deve-se dizer que elan mortal, que mobiliza rancores primitivos, ódios incuráveis, preconceitos arraigados. Sim, o mito segue sendo o mesmo, mas a sua causa, tudo indica, parece menos pública hoje do que antes, e mais voltada aos seus próprios interesses. Então surgiu um coach
que recorreu à internet para roubar o patrimônio de um velho. Questão de experiência, como se sabe, Marçal o faz reproduzindo a ladainha antediluviana do ex-presidente, e a diferença de Bolsonaro pode prodigalizar obscurantismos sem ter de misturá-los com uma questão pessoal, a guerra contra Alexandre de Moraes e o Supremo. O pai dos meninos perdeu a disputa pela reeleição de Lula, um progressista, não é um progressista qualquer, é claro, mas isso não significou um questionamento da sua liderança. Mais do que isso, mesmo depois dos ataques golpistas e até por causa deles, manteve-se como uma referência de reação. Nem todo o trabalho de elucidação dos fatos feito pela imprensa se preza, nem a militância de várias esquerdas produziram um efeito tão corrosivo na reputação de Bolsonaro como a investida de Marçal. E isso faz sentido. As desconstruções a que o ex-presidente foi submetido, seja pela via dos fatos, seja pela crítica política, o caracterizam como adversário da democracia. Uma pessoa tóxica para os direitos humanos, um aspirante a ditador, ocorre que nada disso abala sua reputação junto à parcela da população que lhe dá suporte. Ele o aprecia justamente por isso. O jogo do Marçal é outro, como a dizer, você hoje está ocupado pelas suas questões pessoais e já não tem o mesmo ímpeto necessário para encarnar os valores da extrema-direita. Não que um ou outro conheçam a trajetória o suficiente para saber o que isso significa precisamente, não importa, basta que fale com propriedade ao âmago da desrazão. De repente, o status quo da extrema-direita ficou bagunçado porque parte importante do seu eleitorado passou a obedecer um comando que lhe pareceu, se não mais legítimo, mais autêntico pelo menos, embora Marçal, nas hostes do extremismo, seja um neófito. Mas e daí? Bolsonaro também foi um dia, era um reacionário desde sempre, mas a sua conversão, a mistura de Deus com a bobajada da Faria Lima, é relativamente nova. Tudo indica que Marçal não vai para o segundo turno, mas isso é menos importante do que o fato que ele demonstrou que a fortaleza dos ódios pode ser assaltada por outro aventureiro. Farei uma pausa para falar do Rio de Janeiro, o que ajuda a compor o quadro, e depois volto para São Paulo. Rio. Some-se a essa investida dos fatos contra Bolsonaro aquilo que se assiste na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Só um evento verdadeiramente formidável ou um erro histórico das pesquisas de opinião tira a reeleição de Eduardo Paes. E tudo indica vai ser uma eleição no primeiro turno. Os poderes miraculosos de Bolsonaro de transferir voto a quem lhe der na veneta entraram em falência. Lembrando que ele venceu Lula na cidade por 52,66% a 47,34% no segundo turno. Se o jornalismo conservador ou francamente reacionário se diverte com o fato de que Lula até agora não transferiu votos de maneira convincente a Guilherme Boulos em São Paulo, onde o presidente venceu a disputa, o resultado até agora, convenham, está longe de ser vexaminoso, meus caros e minhas caras. Fala, Robson, querido. Mas Alexandre Ramagem no Rio, Paes, é verdade, fez uma ampla política de alianças na cidade, o que não se limitou a partidos. Conquistou também fortalezas de voto considerado bolsonarista, como as igrejas evangélicas. Seria uma tolice atribuir o resultado só ao declínio da figura de Bolsonaro. O talento do prefeito na articulação tem um grande peso. Fato este, por hora, esmaga os superpoderes daquele. O ex-presidente está sendo desafiado na sua própria cidadela, a extrema-direita em São Paulo e humilhado na sua base política no Rio. Nesse caso, uma articulação política competente, vá lá, um candidato muito fraco, se encarregam de evidenciar os seus pés de barro. De volta a São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos, governador de São Paulo, não desistiu de Ricardo Nunes nem no auge da turbulência. Ao contrário, acabou comprando briga com o coach, a despeito da migração do eleitorado bolsonarista, e se colocou como fiador da candidatura do prefeito à reeleição. Aos reacionários endinheirados de São Paulo e do país, que não têm pensamento assim tão distinto do de Bolsonaro, mas que não rasgam dinheiro nem apreciam um excesso de incertezas, é evidente que se robustece a figura de Tarcísio como um líder da extrema-direita e eventualmente da direita, quando esta demonstrar onde se esconde. Tarcísio fez carreira no serviço público nos governos petistas, mas é uma invenção política de Bolsonaro.
não se cansando de lhe demonstrar gratidão. Tanto é assim que um governador de estado, que tem sérios e graves encargos institucionais, exibiu irresponsabilidade ao comparecer a um ato que pede o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e anistia golpistas. Na encolha, no entanto, ele costuma deixar claro que prefere menos a crispação e confronto. Bem, nessas coisas só acredito vendo, e eu vi no palanque da insensatez de toda a sorte no embate de São Paulo, repeliu a ameaça marçal em vez de se render a ela. Ao fazê-lo, registrem aí, a criatura se tornou um pouco mais independente do seu criador. Afetos sanguinolentos de Nunes. Também merece uma menção de Ricardo Nunes, que pode sair das urnas se vitorioso. Numa entrevista à revista Oeste, ele defendeu a CPI do Supremo, atacou Alexandre de Moraes e se disse contra a suspensão do X. O moderado do MDB, do mesmo partido de Michel Temer, resolveu se exercitar seus afetos sanguinolentos numa campanha eleitoral em que precisa, a um só tempo, repelir Marçal, mas competir com ele no reacionarismo. É uma estratégia. A sua turma considera que o eleitorado não bolsonarista, que já tem, está assegurado e que incerto é justamente a sua fatia extremista, atraída por Marçal. Se ela migrasse em massa para o coach, haveria o risco do prefeito não passar para o segundo turno. Assim, vejam vocês, temos o candidato de Temer em São Paulo a defender uma inconstitucional CPI do Supremo e atacar um ministro indicado pelo próprio Michel Temer. Longe de mim sustentar que Nunes está fingindo ser o extremista de direita que não seria. Se alguém decide falar de si mesmo as piores coisas e exibir os piores instintos, não serei eu a dizer: ah, você não é tão mal assim. Se ele diz ser, então acredito, mas a história não deixa de existir. Parece-me que até esse Nunes, a babar besteiras, indica mais fragilidade do que força de Bolsonaro. Depois de resistir, o prefeito aderiu a essa pauta, no fim das contas, em parceria com Tarcísio, para fazer as vontades do líder decadente, mas ainda influente, com o objetivo de atravessar o deserto, caso reeleito. Veremos se continuará a ser um inimigo do Supremo Tribunal Federal à frente da Prefeitura de São Paulo. Encerro. Bolsonaro adora se mirar em Lula, é quase patológico, perdeu mais uma das suas nêmesis, processo sucessório no PT ou no campo progressista está longe de começar, não há nenhum sinal. Na extrema-direita, no entanto, já está em andamento, o mito tinha pés de barro, e todos sabem que ainda vai para a cadeia, meus caros e minhas caras. Baita coluna do Reinaldo, hein? Puta texto bem feito, bem escrito, uma análise límpida, né? Uma questão que ele coloca de uma maneira muito clara. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.